hoje nós gostaríamos de falar sobre esse livro, Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. É uma obra que merece os nossos estudos e a nossa dedicação. Estudar coisas que aconteceram antes de nós, fatos históricos, especialmente tão cuidadosamente separados por um grande estudioso como Leon Denis, por uma alma tão iluminada como esta, é uma tarefa de grande importância. É importante que a gente olhe para o passado com vistas ao presente e ao futuro, para que não repitamos os mesmos erros, os mesmos equívocos, para que não deslizemos nas mesmas cascas de banana. O lugar de onde Leon Denis escreve as páginas do livro Cristianismo e Espiritismo, dirá ele mesmo na introdução da obra, não é o lugar de alguém que tem quaisquer dificuldades com o cristianismo ou qualquer espírito de embate em relação ao próprio Cristo ou aos cristãos. Pelo contrário, Leon Denis é um grande admirador, como todos nós, da vida de Jesus, o Cristo, o nosso modelo e guia, nas palavras dos Espíritos que responderam à questão de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, sobre uma referência em torno da purificação. Se estamos todos aqui na Terra caminhando em peregrinação rumo a essa purificação espiritual, Allan Kardec pergunta: quem seria a nossa referência? Quem seria aquele que já passou pela Terra e para o qual poderíamos olhar, enxergando ali um espírito já escolado, alguém que já passou pelas experiências de humanidade, já alcançou a angelitude e pode ser para cada um de nós, seus irmãos terrenos, um modelo e um guia. E os espíritos respondem: Jesus. Kardec acrescenta então comentários falando da grandiosidade da vida daquele que tantos e tantos historiadores gastariam páginas para descrever, mas poucos conseguiriam verdadeiramente seguir. E nessa obra de Leon Denis, ele vai então começar dizendo do seu apreço e da sua admiração pelo Cristo, mas da sua dificuldade de compreender como uma mensagem que começou entre os mais simples e mesmo entre aqueles ignorantes, entre o povo, poderia ter chegado às catedrais repletas de ouro e de tanta bonança. O que poderia ter acontecido nesse percurso entre o que iniciou a trajetória cristã e os dias de hoje, ou da época de Leon Denis, que já tem também um certo tempo, mas que mostram uma certa mistura entre a pureza da mensagem do Cristo, que, como a sua própria parábola nos disse, seria o trigo, a boa semente, e uma certa mistura de informações, deturpação, divisão, que aconteceu ao longo do caminho, que poderia ser aquele joio, aquela erva daninha que vai nascendo e se misturando à boa semente, sem que saibamos diferenciar o que é trigo e o que é joio. E então, nesta obra, Leon Denis nos convida, e ele deve ter pesquisado muito, porque são muitas as citações, muitas as notas e muitos os ensinamentos. Ele nos convida a uma viagem histórica. E nós, sinceramente e com humildade, porque não temos condições de fazer o mesmo nível e profundidade de uma viagem como o professor Leon Denis, mas gostaríamos também, nesses minutos que temos daqui por diante, de fazer uma pincelada dessa viagem através dos tempos, tentando compreender o que aconteceu entre os cristãos primitivos e o cristianismo que nós encontramos hoje. Para que, olhando o passado, tenhamos melhores condições de viver o presente e corrigir rotas, já que no passado
éramos muitos de nós que lá estávamos. Então, quando apontamos os equívocos, possivelmente estamos falando de nós mesmos, ou de alguns próximos a nós que talvez tenham caído, se equivocado, deturpado a mensagem, quem sabe, por influência da nossa própria incompreensão. Na época em que o governador espiritual da terra, Jesus, o Cristo, aqui esteve, ele pregou no Oriente a uma grande parte de pessoas que não eram alfabetizadas, que não tinham condições de fazer arquivos e grandes anotações em torno das suas mensagens. Então, o primeiro método de propagação dos ensinos de Jesus, da boa nova, das boas notícias sobre o reino de Deus, trazidas à terra por aquele que escolheu trabalhar junto ao seu pai na carpintaria, e por isso mesmo ficou conhecido como o carpinteiro, termo que era utilizado às vezes até de forma pejorativa, para falar da sua simplicidade, para falar da sua pouca cultura, sem saber que ali estava reunida toda a cultura necessária para o progresso da humanidade. Então Jesus falava, e o seu ensino foi propagado inicialmente através da oralidade, que era a forma que também o Antigo Testamento, entre o seu povo, os judeus, visto que Jesus era um judeu, nasceu como judeu e viveu como judeu, e a forma de tradição e de transmissão dos ensinamentos era eminentemente oral. Existiam as escrituras do Antigo Testamento que eram estudadas por pessoas específicas, que tinham iniciação nos seus estudos, que tinham conhecimento e que tinham até mesmo uma certa rigidez no cumprimento desses ensinamentos. Alguns momentos, inclusive, nós encontraremos Jesus chamando a atenção, advertindo os fariseus, advertindo aqueles iniciados nas Escrituras, que cobravam tanto a retidão dos outros, mas que por dentro tinham ainda muito a ser purificado. E então, com o passar do tempo, o que nós encontraremos? Após o retorno de Jesus ao plano espiritual, após a sua ressurreição, o seu aparecimento e a conclamação de que os seus discípulos se dividissem de 2 em 2, como está em Atos dos Apóstolos, e fizessem tudo aquilo que ele já havia ensinado, que ele já havia orientado, que seguissem as cidades, começando sempre pelos povos, daquele cercadinho do povo escolhido, começando pelo próprio povo judeu, para só mais tarde propagar aos gentios, aqueles que não eram judeus. Era um plano estratégico, porque certamente é mais fácil propagar uma ideia nova junto àqueles que já concordam em partes com a ideia, do que disseminar uma ideia nova de um Deus, de um Pai amoroso, para aqueles que ainda cultuavam vários deuses, como acontecia com grande parte dos gentios, que tinham toda uma influência do paganismo. E então, esses discípulos, os apóstolos de Jesus, começarão essa trajetória. Partirão para várias localidades diferentes, começando a pregação da Boa Nova, a pregação do Evangelho. Vão fundando as primeiras igrejas, iglesias, as primeiras comunidades cristãs, que não tinham absolutamente nenhuma sofisticação, como acontece com grande parte das nossas casas espíritas, especialmente na sua fundação. Começando às vezes na casa de alguém que cede a sala, num pequeno espaço, e ao longo do tempo, com o esforço e suor de muitos, é que vamos conseguindo então um espaço um pouco maior para congregar mais corações. Nos primeiros anos de divulgação da mensagem da Boa Nova, os cristãos eram perseguidos estritamente ou prioritariamente pelos judeus que não eram cristãos, por aqueles que viam em Jesus um falso profeta ou simplesmente mais um dentre os vários profetas, mas não o Messias.
porque aqueles que acolheram Jesus, o Cristo, como um mestre, esses consideraram que Jesus era aquele grande Messias anunciado nas Escrituras, e esses se tornaram cristãos. Mas aqueles outros que não consideravam isso, eles achavam que era muito perigoso a disseminação dessa mensagem, essa deturpação. Então, muitos deles denunciavam àqueles que eram os fiscais, os governantes de Roma, que dominava o império. Então, os judeus denunciavam os cristãos aos romanos, aqueles que eram responsáveis pela orientação, pela governança do povo. Nesse primeiro momento, nós não temos ainda os próprios imperadores romanos, os próprios governantes romanos perseguindo os cristãos, mas algumas perseguições locais, específicas, por denúncias e condenações do Sinédrio, como aconteceu com o próprio Jesus. O tempo há de correr muito rapidamente, e em 62 nós encontraremos no poder de Roma a grande nação que imperava frente a toda a humanidade, um homem com características psicológicas muito complexas, que no início agiu de forma muito populista, falando em ajudar os pobres e aos necessitados, mas rapidamente parece ter se desorientado de tal forma que foi responsável pela morte de sua mãe e de sua primeira esposa. As pessoas começaram a se assustar com o perfil de Nero e a perceber que ele era alguém muito perigoso para ter tanto poder nas mãos. Nero vai acusar os cristãos que já eram perseguidos aqui e acolá pelo incêndio destruidor que acometeu Roma. Porque muitas pessoas atribuíram este incêndio, e até hoje isso é um ponto de discussão entre os historiadores, muitos atribuíram este incêndio às excentricidades de Nero. E para tirar o foco dele mesmo e dessas acusações, ele há de afirmar que a culpa era daqueles que tinham uma determinada seita perseguida pelos judeus, da própria raça, os cristãos. E então, aquilo que acontecia de uma forma mais local, passa a ser um problema do próprio Império Romano, que toma às suas mãos a responsabilidade de assassinar os que se dissessem cristãos. E então, quando começava a finalizar o dia, nós poderíamos ver, se lá estivéssemos, postes humanos sendo queimados vivos para iluminar a noite, e eram os cristãos. Nero vai cometer muitas dessas excentricidades, e muitos cristãos que não optaram pelo caminho de renegar a sua crença, teriam de dar o seu testemunho e de semear aquele caminho dos primeiros cristãos, de semear aquela trajetória inicial da Boa Nova no mundo, através do próprio sangue, para que só mais tarde tivéssemos a oportunidade de propagar estes ensinos de uma forma mais tranquila e sem perseguições. Mas é interessante como, observando a história, nós conseguimos ver idas e vindas, aparentes avanços e também retrocessos. Passando no tempo mais alguns séculos, nós encontraremos alguns imperadores que permitirão que o cristianismo nascente era considerado ainda uma seita, mas que fosse propagado, que as pessoas cultuassem Jesus, o Cristo. Mas encontraremos também outros imperadores, como Diocleciano, como Maximiano, que serão capazes de perpetrar grandes abusos e grandes perseguições, de não apenas permitir que em certas localidades os cristãos fossem perseguidos, mas de obrigar qualquer um que se dissesse cristão a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. Caso contrário, seria permitido o seu assassínio, a sua morte e também de toda a sua família. Então, só muito mais tarde
provavelmente lá pelo ano de 313, quando Constantino I assume o poder, aquele que mais tarde dará o nome à cidade hoje de Istambul, que era a antiga Constantinopla. Esse Constantino vai trazer uma grande novidade ao seio do cristianismo primitivo, porque ele era um imperador romano e foi considerado o primeiro imperador romano a se dizer cristão e, por isso, diminuir as perseguições e os conflitos no que tange à crença em Jesus, o Cristo. É interessante porque Constantino ele vai ter altos e baixos. Ele, ao mesmo tempo que se diz cristão, continuava cultuando os deuses pagãos. Existia um certo desejo dele, porque contam os historiadores que a sua mãe era inclusive cristã, a sua mãe Helena, mas que ele estava ainda dividido entre a tentação do poder, entre fazer aquilo que pudesse atrair mais olhares. Numa das batalhas, reza a lenda que Constantino temia perder poder, perder as batalhas. E então ele teria tido um sonho, e nesse sonho apareceria a ele a ordem de levar aquela cruz que aparecia à sua frente, um símbolo cristão, nas batalhas, e assim ele sairia vencedor. Assim ele o faz. E esse é o marco para que ele facilite a vida dos cristãos. Nesse momento, ainda era considerado uma seita, mas já era possível que as pessoas fossem cristãs sem tantas dificuldades. Mas percebendo as pessoas nessa época que aquelas escrituras, aquelas anotações em papiro traziam grandes divergências, não existia como temos hoje um livro que concentra todas as escrituras, ou melhor, algumas das escrituras, mas existia uma multiplicidade de anotações, uma multiplicidade de evangelhos, muitos desses que mais tarde seriam considerados apócrifos, não seriam reconhecidos, e poderíamos dizer que a cada igreja teríamos novos evangelhos e novos ensinamentos. Porque, como dissemos no início, não era tão simples naquela época registrar os ensinos. Então foram feitas cópias, anotações. Eu pego uma parte aqui junto com outra ali, essa parte que eu não entendo, eu vou dando o meu próprio toque. E assim muita informação se misturou e muita informação se perdeu. E então, aproximadamente em 300 e alguma coisa, mais adiante, é exatamente Constantino que vai conclamar aproximadamente 300 bispos cristãos à cidade de Niceia, para que ali eles pudessem realizar um concílio, o primeiro concílio, e chegar a alguma conclusão, a uma votação, a um certo consenso do que eram aqueles credos, aquelas diretrizes basilares para que alguém se dissesse cristão. Já haviam ali grandes divergências, inclusive havia um grupo chamado arianos que rivalizava com um grupo que se intitulava católicos, porque os católicos já traziam aquela crença na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e em Jesus sendo exatamente a mesma coisa, sendo feito exatamente da mesma constituição, da mesma natureza que Deus. E os arianos eram um grupo que veio dos cristãos, mas que contestava essa afirmação. Porque em todas as épocas sempre tivemos grupos e subgrupos. Sempre tivemos uma ideia central e diferentes disseminações, diferentes ideias. E os arianos achavam que apesar de Jesus ser sim um ser grandioso, admirável, ter vindo à Terra em missão, em nome de Deus, mas que ele não seria o próprio Deus. E isso criava para o grupo dos católicos, no ponto de vista deles, um grande problema, porque eles compreendiam que só era possível adorar um Deus. E se Jesus não fosse Deus, como eles poderiam então adorar esse Jesus? Seria uma heresia. Então, para eles era necessário, na crença deles,
que fosse aprovado no Concílio de Nicéia a natureza de Jesus, considerada por eles como sendo a mesma natureza de Deus. Esse é um dos pontos trazidos por Leon Denis na obra Cristianismo e Espiritismo. Um dos pontos que começará a mudar os rumos, a trajetória do cristianismo. Ao mesmo tempo que o cristianismo começa a sair daquele cenário de perseguições, começa a ter espaço para propagar a sua crença, para vivenciar os ensinamentos à luz do dia, podendo sair das catacumbas, podendo sair dos esconderijos, sem medo de virar um poste em chamas, as deturpações, as diferenças começam ali a aparecer. Porque não constava no Evangelho e nas anotações até então existentes essa informação de que Deus e Jesus tivessem a mesma natureza, mas a partir de uma reunião de bispos com interesses de manter determinados pontos da própria crença, essa informação será adicionada. Mais tarde, aproximadamente em 380, teremos uma outra figura importante, Teodósio. Teodósio vai favorecer a crença cristã como a religião oficial do Império Romano. Isso muda absolutamente tudo. Observem, aquilo que começa nas catacumbas, que começa na sala de Pedro ou na casa da sogra de Pedro, de forma muito simples, entre pessoas muito simples, é agora a religião oficial do Império Romano. Então imaginemos, se o imperador vai a uma reunião ou a uma igreja, a uma comunidade cristã, existem certas coisas que precisarão se modificar para receber o imperador. Se o imperador vai adentrar nessa seara, então é necessário que haja incenso, é necessário que haja pompa, é necessário que haja um sacerdote e que as roupas sejam modificadas, que rituais que eram associados ao paganismo, a Roma, sejam adicionados e que inclusive uma catedral nos moldes greco-romanos seja erguida para abarcar o Império Romano. Então não é o Império Romano que se molda às diretrizes do cristianismo primitivo, mas é o cristianismo que agora nada mais tem de primitivo e que vai aos poucos se moldando ao próprio Império Romano, aos desejos dos seus imperadores para sobreviver. Mais uma vez encontraremos, assim como nos judeus, no judaísmo, havia uma certa mistura, uma convivência entre o cenário político, as legislações, e o cenário religioso, nós encontraremos agora o cristianismo dando seus primeiros passos neste mesmo cenário que apresenta muitos perigos, como podemos observar na história. Porque surge a figura de um papa, de um pai, de um padre, de uma figura sacerdotal eminente, que precisava ser esta figura centrada em Roma, para que Roma não perdesse a sua atenção, para que Roma não perdesse os holofotes. E esse papa, esse sacerdote máximo, terá poderes, não apenas no que tange aos aspectos religiosos, mas também influência na área política. Todas as vezes na história da humanidade em que observamos a política e a religião se misturando, nós encontramos alguns deslizes e algumas dificuldades. Porque sabemos que todos nós, ontem e hoje, temos ainda a vaidade, o orgulho, o egoísmo, e então o interesse pessoal começa a passar à frente do desejo de auxiliar, do desejo de curvar-se diante da própria vontade para servir a Deus, para servir a Jesus. Então uma sucessão de joio e de erva daninha começa a germinar no seio da igreja. Teremos inquisições, teremos a cobrança de terras, de dinheiro para alcançar o reino dos céus,
aquele mesmo que Jesus havia nos dito, que não vem com as aparências exteriores. Muitos serão os grupos que lutarão contra esse movimento, contra o abafamento do trigo diante de tanto joio. Muitos serão aqueles que alertarão em relação a tudo aquilo que acontecia e mostrarão que, na realidade, Jesus, o Cristo, permanecia crucificado. E os desejos e os anseios humanos passageiros tomavam a frente dos seus ensinamentos de amor, de perdão e de misericórdia. E então, muito tempo depois, entre o dobrar do século XII para o século XIII, teremos um pequeno poverelo de Assis, vindo à terra não sozinho, mas trazendo consigo toda uma falange de espíritos grandiosos que se fizeram pequeninos para relembrar, através da própria vida, a mensagem de Jesus, aquele a quem ele já havia servido em outros tempos, na personalidade de João, o Evangelista. Então, nós encontraremos em Assis o início de um marco divisório, quando as pessoas tinham agora a oportunidade de enxergar a discrepância entre a vivência simples, humilde, servindo aos pobres, conclamando a mudança interior e a submissão à vontade de Deus, exemplificada e testemunhada por Francisco de Assis e por aqueles da sua ordem que o seguiriam vida afora, e a opulência e os desmandos da igreja na Idade Média. Naquela hora mais escura da noite, quando sequer conseguíamos ver direito as estrelas, e estrelas luminosas desceram dos céus, da espiritualidade superior, e vieram iluminar a terra. Porque também, entre o dobrar do século XII para o século XIII, numa cidadezinha em Lisboa, Portugal, que naquela época não tinha ainda assim tanto deslumbramento como viria a ter depois, nascerá numa família muito abastada, de uma mãe muito religiosa e devota a Jesus, o pequeno Fernando de Bulhões, que desde o início já mostrava o seu fascínio pelos pequeninos, pelos simples, acompanhava sua mãe quando ela ia entregar comidas e auxiliar os necessitados. E já sabia, desde aquela época, que a sua vida seria devotada àquele mesmo Jesus. Que nada daquilo que tinha, que nenhum daqueles desejos da sua família para continuar com aquela trajetória de opulência, de ajuda aos necessitados, mas de manutenção daquele status, aquele não era o seu caminho. Ele vai estudar em escolas religiosas, vai seguir métodos e seguir freis que falavam da vida reta, da necessidade de resgate, do monastério, de uma vida de contemplação, de silêncio. Vai criticar duramente aqueles que conviviam com a pobreza e nada faziam. E então, quando ele já estava chegando à vida adulta, um grupo de franciscanos que seguia para o Marrocos, para a pregação do Evangelho, passará nas imediações de Portugal, onde vivia Fernando de Bulhões, e ele então vai se encantar com aquela proposta, vai ficar curioso e ansioso para conhecer o fundador daquela ordem, Francisco de Assis. Tempos depois, aqueles que haviam ido a Marrocos retornam apenas os seus despojos, se tornam mártires porque foram lá assassinados. E um chamado muito forte toca o coração daquele pequeno Fernando de Bulhões, que então vai se reunir à ordem dos franciscanos e se chamará a partir de então Frei Antônio. Frei Antônio vai ter uma identificação tão grande com a proposta, que mesmo sendo um grande estudioso, um grande conhecedor das Escrituras, vai aceitar curvar-se à humildade, aos jejuns, a tudo aquilo que era necessário quando se entrava numa ordem tão austera, tão simples, quando o radicalismo era viver a proposta de Jesus em toda a sua essência.
e Antônio assim o fará. O próprio Francisco de Assis ficará deslumbrado quando observar que naquele humilde servo chamado Frei Antônio existia um espírito de escola, grande conhecedor das Escrituras, porque Antônio será conhecido também pela sua erudição. Quando ele abria a boca para falar, todos silenciavam. A própria irmã natureza fazia silêncio para escutar os seus discursos. Os seus discursos à natureza, nas cidades por onde passava. Ele era um grande estudioso e Francisco, inclusive, vai convidá-lo para ensinar sobre as Escrituras aos outros franciscanos, aos outros freis, muitos dos quais não tinham grandes conhecimentos nessa área, eram apenas corações devotados ao amor e à simplicidade. E então, Antônio, que nasce em Lisboa e viverá mais tarde em Pádua, lá mesmo na Itália, ficará conhecido como Antônio ou Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua. Registra-se entre os estudiosos da Igreja Católica, os teólogos, que a canonização de Antônio foi a mais rápida já registrada no seio da Igreja, porque tantos foram os milagres e os acontecimentos que eles não saberiam explicar, realizados por aquela personalidade ainda em vida, que apenas 9 meses após o falecimento ou a desencarnação de Antônio, em Pádua, no dia 13 de junho, é que ele virará, aos olhos da Igreja Católica, Santo Antônio de Pádua. É interessante porque nós espíritas não contemplamos, não vislumbramos essa ideia de santidade da mesma forma, mas a palavra santo faz todo sentido para uma personalidade como essa, para uma personalidade como a de Francisco de Assis. Porque santo, na origem da palavra, é alguém que foi separado das coisas do mundo para viver puramente, para viver para Deus e para as coisas de Deus. E estes seres, neste sentido, são verdadeiramente santos, verdadeiramente apartados de toda ignomínia, de todos os enganos e desmandos do mundo, para viver especialmente para Deus e para Jesus, o Cristo. Queridos irmãos, nestes dias tão desafiadores, quando a doutrina espírita já chegou à Terra, organizada por uma falange de espíritos superiores e tendo em Allan Kardec, aquele homem encarnado na Terra, com a capacidade pedagógica, lógica, racional de organizar tantos conhecimentos, nós necessitamos voltar os nossos olhos a estes irmãos nossos mais experientes que conseguiram dar os seus testemunhos aqui na Terra, que não apenas falaram, mas vivenciaram tudo aquilo que acreditavam. Se nós não temos condições de viver o Evangelho na radicalidade, na totalidade, com toda a força de um Santo Antônio de Pádua, de um Frei Antônio, de Francisco de Assis, que tanto admiramos, que no cadinho doméstico, no nosso grupo espírita, nas oportunidades do trabalho, da sociedade, da própria internet, sejamos nós, estes seguidores, não apenas da boca para fora, mas da vida adentro. Que cada um dos nossos sentimentos emanados nesse momento para a Terra, que cada uma das nossas palavras, das nossas atitudes, diante de tudo que acontece no cenário político, no cenário religioso, no mundo onde ainda existe preconceito, racismo, onde pessoas ainda são assassinadas pela cor de sua pele, que sejamos cada um de nós mensageiros através da nossa vida, dos nossos pequenos atos cotidianos, da mensagem de amor, de perdão, de misericórdia, trazida à Terra através de Jesus, o Cristo, e de todos aqueles que souberam testemunhar a grandiosidade e a força da fé cristã. Nós, os espíritas, não nos opomos a quaisquer crenças
que nós não nos tornemos perseguidores porque sabemos como é difícil ser perseguidos, que não sejamos aqueles que apontam o dedo para falar dos erros e da pequenez do outro, mas aqueles que refletem sobre a própria pequenez, sobre as próprias dificuldades. Caminhando para o final da nossa fala, gostaríamos de ler um trecho de O Livro dos Espíritos, que está em Prolegômenos, assinado esse trecho que leremos, por São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e etc, e etc. O Prolegômenos de O Livro dos Espíritos foi assinado por santos da Igreja Católica, foi assinado por filósofos gregos, foi assinado por cientistas. E nós precisamos saber que a doutrina espírita nada mais é do que o cristianismo primitivo que precisa ser mantido na sua essência para que, mais uma vez, não nos percamos pelos caminhos do personalismo, da ignorância, pelos caminhos que outras vezes já derrapamos. Lembra-te, dizem os espíritos a Allan Kardec, de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e que repudiam a todo aquele que busca no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer que se compreenda a luz. No dia de hoje, quando o Centro Espírita Antônio de Pádua, que leva um nome tão importante nos seus registros históricos, completa 100 anos, nós precisamos realmente olhar para essas figuras e nos perguntar com muita sinceridade, no seio do movimento espírita que agora trabalhamos, a quem temos servido? Quem tem sido realmente o nosso modelo e guia? É Jesus, o Cristo? Porque se é Jesus, o Cristo, a sua mensagem de ontem permanece viva e necessária ainda hoje, que saibamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que sejamos conhecidos e reconhecidos por muito nos amarmos.